Então, muito boa noite a todos, muito bem-vindos, boa noite a mais um encontro nesta sala virtual do Grupo de Estudos de Direito Sistémico, este grupo que se reúne todas as terças-feiras, neste mesmo horário e nesta mesma sala. Esta sala agora é nova, tem um novo link e a partir de hoje é este o link para a entrada neste grupo. Estejam atentos, por favor, ao Facebook, ao Facebook do Grupo de Estudos de Direito Sistémico, este link vai lá estar. As reuniões são exatamente iguais, decorrem tal como decorriam antes, simplesmente mudou o link de acesso à sala. Hoje temos connosco o René, muito obrigada René por estar connosco, por nos dar acompanhamento à leitura do livro A Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Retomamos hoje na página 89 uma postura muito próxima à de um constelador. Como já estão habituados, vamos fazer pausas para comentários, podem levantar a mão fisicamente ou escrever no chat. Este encontro vai ser gravado, já está a ser gravado, para depois ser disponibilizado no canal do YouTube do Hamilton. Hoje, para fazer a leitura, temos a Helena Júlia, certo? Obrigada, Helena. René, passo para você agora. Obrigado, Manuela. Então, sejam todos bem-vindos para esse grupo, né? Como a Manuela falou, no canal do Hamilton Plácido Rosa, nós sempre temos atualizações, né, desses grupos de estudo. Vocês podem acompanhar, inclusive, os antigos que já houveram. E se houverem perguntas, vocês podem fazer tanto lá no YouTube, quanto aqui, né, no nosso chat, ou durante as pausas, né? Esse grupo, a ideia é que todos nós possamos compartilhar nossas experiências. Nós temos profissionais de várias áreas aqui, né, da psicologia, medicina, operadores do direito. Então, todas as colocações são bem-vindas para que nós possamos ampliar, né, esse campo aí do direito sistêmico e das constelações familiares. Helena Júlia, grato pela leitura. Por favor, vamos dar sequência. Uma postura muito próxima à de um constelador. Sim, a caminhada evolutiva de um juiz, no sentido de dar às decisões com maior poder de ajudar, é exatamente igual à de um profissional que busca se aprimorar nas ordens da ajuda, sobre as quais Bert Hellinger fala. O processo de desenvolvimento da capacidade de se posicionar de forma isenta, em conexão equânime com cada parte e com o todo, é o mesmo processo que se desenvolve num treinamento para ser constelador, para que ele seja isento e não tenha intenção em relação ao resultado da constelação. Para que ele não tenha amor, como ensina o Bert, e esse não ter amor significa apenas que esse constelador ocupe o seu próprio lugar na constelação, o de não tomar partido, e não o lugar de alguém que tenha um envolvimento afetivo com o constelado e que, desse modo, possa influenciar o resultado da constelação. Então, isento, a constelação me coloca no meu próprio lugar. Em outras palavras, o desenvolvimento dessa visão mais apurada de um constelador é a mesma que um juiz deve desenvolver. Por ser assim, a constelação é perfeitamente cabível e adaptável ao trabalho de um juiz. Um caminho e tanto para qualquer pessoa, seja um constelador, seja um juiz. Leva-se muito tempo para não querer controlar o resultado da constelação? Sim, existem pessoas que querem dominar a constelação, que não confiam no movimento da alma, querem interferir nas soluções e não deixam a alma se expressar numa constelação. Há também os que, mesmo sabendo teoricamente da importância de não ter intenção, têm dificuldades com isso. Muitos têm medo de a constelação não funcionar, de perderem o controle
ou de perderem o cliente se forem fiéis ao que se apresenta, que muitas vezes é algo incômodo. E ao tentarem controlar a constelação, ela não funciona ou funciona num nível muito mais superficial. No entanto, essa não é a abordagem do Bert. Muito pelo contrário, e justamente por isso, ele passou cada vez mais a mostrar que o constelador deve evitar interferir durante o processo da constelação, que deve aprender a confiar totalmente no movimento do próprio campo, do sistema familiar que está sendo constelado. Desse modo, é o constelador que se submete ao movimento da alma daquele sistema que está constelando, e não o contrário. E essa postura isenta é que faz toda a diferença no resultado da constelação. Assim, ela passa a ser muito mais confiável à medida que confia no movimento do campo do cliente, por reconhecer sua força e sua grandeza. O cliente, por conseguinte, o respeita, por sentir-se respeitado. Portanto, se o constelador é quem controla, conduz a constelação e não o contrário, isso é um movimento suspeito. Esse constelador, ao influenciar a constelação com opiniões pessoais, torna-se responsável por eventuais danos e até mesmo tragédias, às quais as pessoas envolvidas estão sujeitas. Afinal, existem pessoas que são extremamente influenciáveis, não é? Só um instantinho, Helena. Eu quero fazer um pequeno parênteses com vocês aqui, exatamente porque nessa passagem me lembrou muito um exercício que o Peter Spelter uma vez propôs para a turma, né, durante a minha formação. Ele pediu que nós entrássemos em contato com uma pessoa com quem a gente tinha uma grande dicotomia, uma pessoa com quem a gente tinha uma discordância muito grande, raiva ou ódio. Né? A proposta do exercício é essa: alguém com quem você não concorda. Né? Então, simplesmente colocar um de frente ao outro. E aí, Peter dizia: você, que é você, de frente para essa pessoa que você não concorda, vá dando um passo para trás e verifica se a tensão aumenta ou diminui. Às vezes, vai um pouco para o lado direito, vai para o lado esquerdo. Testa dar a volta naquilo que você discorda ou não concorda. Sentindo se fica mais leve, mais pesado. Você vai perceber que vão ter lugares onde, de repente, a coisa fica mais leve, mais suportável. Se isso é possível, se você, de repente, encontra um lugar, de repente, de lado, onde você consegue olhar para aquilo e... ok, aqui tá bom. Você assente aquilo. Neste momento, deste lugar, eu consigo dizer sim. E aí o Peter falava, e o movimento vai continuar dentro de você, porque essa temática continua existindo. Né? O que foi muito interessante é que eu, no dia, eu escolhi uma pessoa, realmente eu escolhi uma pessoa ao léu, assim. Tá? E eu fui indo para trás, bom, não tinha mais espaço para ir para trás, aí o Peter falou, imagina, né, que você está subindo o morro, indo para trás. Bom, em todo caso, aquela pessoa já estava daquele tamanhinho, e eu ainda não tinha encontrado uma posição confortável. Aí o Peter olhou para mim e falou, por que você escolheu uma pessoa que você odeia tanto? Aí eu, que sou uma pessoa pura, santa, falei, mas eu odiar alguém, imagina, né? Como assim? Ele falou, olha, essa aqui é uma temática que você precisa olhar de perto, né? Porque você percebe o quanto esta pessoa, ou aquilo que ela representa, você busca excluir. E quanto mais força você fizer para excluir, mais você vai querer alterar, mudar o campo, controlar. Imagina se aparecesse num campo, onde eu sou facilitador, uma representação com esta carga, que de repente tocasse minha pessoalidade. Um tema, por exemplo, né? Um assassinato, um abuso, um suicídio,
né? Alguma coisa que, de repente, minha pessoa não concorda. E naquele momento eu começo a tentar fazer uma boa imagem da constelação. Então, nesse exercício, o Peter, ele trabalhava muito antes de entrar numa constelação. Para você olhar para esses temas de discordância, de dicotomia, de raiva, de ódio, e tentar, aos poucos, se aproximar deles. Não no sentido de concordância, mas no sentido de aceitação. Existem coisas que eu não concordo, mas que fazem parte, né? Então, o sistema da Manuela tem coisas provavelmente maravilhosas e vão ter coisas que eu vou falar, não concordo. Isso não quer dizer que ela está errada, mas eu tenho que tomar muito cuidado, porque se eu olhar para a Manuela com a minha moral, eu vou falar para ela, você está errado, seu sistema está errado, vamos consertar. E aí eu vou machucar a Manuela, o sistema dela, e aí eu vou ser autor de exclusões, ao invés de possibilitar enxergar onde pontos foram excluídos, ou talvez uma possível integração do sistema. Então é muito importante isso que o Sami está apontando aqui, né? Então a constelação ela não se dá aqui na cabeça. E aqui na cabeça, muitas vezes, a gente quer consertar, a gente quer arrumar, a gente quer deixar bonitinho. Ó, no final, todo mundo tem que dar um abraço, tá, gente? Não é por aí, né? Como que é, de repente, aquelas constelações que elas são interrompidas, ou o facilitador se retira, e todo mundo está com o ar suspenso, assim. E você percebe que o cliente consegue seguir com aquele movimento. E a pessoa fala, mas ficou inconclusivo. Sim, para a nossa pessoa ficou inconclusivo. Mas para aquele cliente, talvez reconhecer que aquilo lá existe naquele lugar, que nem eu, quando eu percebi que o tema que eu escolhi naquele dia era um tema de grande ódio, e eu achei que eu tinha escolhido uma besteirinha qualquer, né? E o Peter falou, ok, isso aqui você vai constelar, né? Comigo ou com alguém, isso é um tema, né? Por isso que é tão importante nós, facilitadores, realmente fazermos esse exercício dos pontos que nos pegam, das dificuldades, né? Lógico, sempre vão haver, né? Mas quando a gente está em treinamento, a gente se esforça para olhar para esses pontos e, se for possível, supervisionar esses pontos ou constelar esses pontos, né? Dado o fato de que esse tema que eu trouxe para o Peter era um tema muito pessoal, eu levei para a constelação familiar, né? Não era um tema profissional, senão eu supervisionaria ele, né? Mas isso também pode acontecer profissionalmente. De repente você tem uma dicotomia tão grande com o teu cliente, você tem uma polarização tão grande com o teu cliente que você começa a reagir a ele, ao invés de escutá-lo, ao invés de estar presente lá para ele, né? Então, o nosso lugar não é de reação. Nós não reagimos ao sistema. Nós nos abrimos ao sistema. Pelo amor de Deus, René, eu não quero me abrir para um sistema desses. Ótimo. Chega para o cliente e fala, eu não posso trabalhar com você. Eu não tenho capacidade para trabalhar com você e com o seu sistema. Eu preciso trabalhar isso em mim primeiro. Então, a gente joga limpo com o cliente, né? Pegou num ponto difícil e eu percebo que eu estou vindo para cá, respira fundo, dá um passo para trás, verifica se é possível continuar ou então interrompe, né? Porque assim a gente não cai na armadilha do controle. E se a gente controlar a constelação, já não é mais uma constelação. É um mindset do facilitador. Quer dizer, eu estou tentando colocar meu mapa mental, a minha ideia de o que é certo naquele campo. E aí, acabou, né? O que está em jogo lá é o sistema do facilitador, não é o do cliente, né? Então, achei importante dar essa parada aqui, porque esse exercício foi um exercício que lá no começo me ajudou muito. Eu repeti ele várias vezes, e muitas vezes eu repito,
né? A gente está em períodos, né? Até para 2022 a gente vai falar muito da questão política. Então, vira e mexe, eu faço esse exercício com questões que me pegam, por exemplo, políticas, né? Dicotomias, dificuldades, né? Para eu poder estar presente e não reagir àquilo que está à minha frente. Em relação a isso, alguém gostaria de fazer uma colocação? Trazer alguma imagem? Ok. Oh, Helena, por favor. Estava lendo aqui, né? Enquanto eu lia, eu pensava em situações minhas pessoais, né? Que até semana passada, da outra vez que a gente conversou, surgiu esse assunto de controle, né? E eu sou uma pessoa que eu era extremamente controlada. Não, eu não perco o controle. E aí, semana passada, surgiu uma situação, né? Que eu acabei me deparando de novo com isso, né? E aí eu falei, ok, então isso que ele fala de confiar no campo, eu tenho trazido para a minha vida também, entendeu? Confiar de que as coisas estão se caminhando da forma que é. E aí sempre lembro daquele texto que a gente leu lá atrás, da hora certa, enfim. E aí quando o assunto é o campo, né, o facilitador, eu lembro quando eu comecei a constelação, eu comecei a trabalhar com uma parceira, né? E aí, no início, a gente já fez um acordo. Se fossem pessoas do convívio dela, ela não trabalharia, e aí seria eu e vice-versa. E aí foi ótimo, porque a gente sempre... Não tem como, né? Esse isento, quando é uma pessoa muito próxima da gente, é muito difícil a gente ficar 100% isento. As emoções estão sempre ali, entendeu? Então, eu achei isso muito interessante. Na época, a gente adotou essa postura e foi excelente. Porque, além de você ter o envolvimento pessoal, eu percebo, né, eu já observei em algumas situações que eu vivenciei em constelação, que é a questão do que eu ainda sei, eu sei tudo, né? Então, tipo, o treinamento, não, eu já sei tudo sobre constelação. E a gente vê cada vez, gente, que a gente lê, a gente não sabe nada, né? Eu, pelo menos, já chego a essa conclusão, não sei nada. Então, se a gente realmente não entrar com essa postura aí de deixa o campo levar, né, conduzir, nós vamos dar com os burros na água, certeza. Então era isso. É a postura que a gente exercita na meditação, né? E por isso que Bert Hellinger conduzia tantas meditações com a gente, né? Meditações sobre o pai, sobre a mãe, sobre a grande alma, sobre perspectiva, né? Eu compartilhei aí no link para vocês no chat uma animação que fala disso, né? A animação chama A Mosca. Fala sobre a meditação, né? Lógico que vamos ter pontos que nos desequilibram, nos desestabilizam, né? Como o Bert Hellinger nos ensinou, nós somos imperfeitos, né? E como imperfeitos, nós seguimos em frente, né? E nós podemos, inclusive, exercitar o estado de presença naquilo que nos incomoda, naquilo que é difícil, né? Então, todo aquele texto de Bert Hellinger sobre os sentimentos primários e secundários é muito importante para o facilitador conseguir inicialmente identificar nele o que é um sentimento primário, o que é um sentimento secundário, o que é um sentimento adotado, o que é um meta-sentimento, né? Então, conforme o facilitador vai tendo isso claro, não é para ele ensinar isso para o cliente, mas é para ele conseguir identificar isso como ferramenta quando ele estiver no campo, né? Para poder facilitar, estar lá como um convidado, um hóspede daquele sistema. E como hóspede a gente chega silencioso e a gente sai silencioso, a gente não fica bagunçando a casa, né? Então a ideia é essa, né? Então o Bert Hellinger sempre falava, se você tem um impulso de angreifen, né? de mexer no sistema, de mudar, ele falava, respira fundo, dá um passo para trás e aguarda. Se ainda houver isto, você faz isso de novo.
né? E é muito interessante que nesse exercício você percebe que o campo ele vai alterando, porque ele percebe que ele está sendo respeitado. Agora, se você vai lá, né, fazer a arrumação à la René, né, você vai falar, tá lindo, né? Os representantes, o cliente, está todo mundo mal, bem mal, né? Mas na minha imagem mental, né? Então, a constelação familiar ela não se dá aqui, né? Ela se dá no corpo do cliente, ela se dá no campo, né? Nesse campo morfogênico que o cliente traz junto consigo. Né? Mas obrigado pela colocação, Helena. Por favor, Eurico. Tem um microfone. Que tem uma pergunta no chat também, que eu acho que alguém fez primeiro, eu acho. Manda, Regina, por favor. Renê, é sobre as duas expressões, aceitar e concordar. Na minha fase de formação lá do Peter, ele batia muito nessa tecla, eu queria ouvir a sua percepção disso. Quando a gente falava aceitar, ele dizia que aceitar contém em si uma condição, algo como, ok, e que para essas dificuldades a gente deveria buscar o sim absoluto, que prova confiança nessa força maior que nos conduz. Então ele insistia que nós deveríamos concordar, mesmo sem entender, mesmo sem, sabe, concordar seria o sim absoluto. O que você me diz disso? O Juan Garriga, ele trabalha bastante com a questão do assentir, né? Ele usa bem essa palavra assentimento, talvez nessa linha entre naquilo que você fala do sim absoluto, né? Existe talvez uma questão linguística aí, né? Também do aceitar, concordar, assentir, também do alemão, né? Para o português. E na nossa formação, né? Nós tivemos uma excelente tradutora, né? A Tsuyuko traduzia muito bem, mas o que acontecia muitas vezes eram emaranhados, né? Não na tradução, mas naquele que escutava a tradução, né? Sim, aceitar ele tem uma condição. Você tem que estar inteiro, né? O concordar ele acontece aqui, né? Então, para certas coisas, por exemplo, a gente vai entrar num debate político, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas a gente vai entrar num detalhe político acirrado, mas eu quero preservar a nossa amizade, o nosso contato. Então, eu viro para você e falo, não, você está certa, mas eu não estou assentindo com isso. Eu estou concordando para não dar briga, né? E muitas vezes você percebe isso e você fala, obrigado, e você sabe que não é sincero da minha parte, mas você também não quer brigar, né? Assentir é eu tomar o todo. Então, por exemplo, vou fazer que nem o Peter fez comigo, tá, Regina? Adolf Hitler existiu? O nazismo existiu? As atrocidades da Segunda Guerra Mundial existiram? É possível dizer sim sem dizer mais? Sim, mas também, né? E o assentir é eu olhar para isso, tanto para a Segunda Guerra, Adolf Hitler, os vivos e os mortos, todos, e dizer sim. Sim. Houve Segunda Guerra, houve tudo isso, mas eu não concordo. Eu não concordo. Mas na alma, eu digo sim. E aí eu falo do meu lugar, tá, Regina? Porque esse foi um trabalho que eu fiz com ele, em relação ao nazismo, porque é um tema muito próximo do meu campo, né? E como o Peter me falava, a questão do nazismo, ela está em todo o alemão. Né? E aí eu ficava realmente com essa questão martelando entre assentir e concordar.
mas eu percebo que o assentimento, pelo menos como eu o senti, era de alma. E o concordar era mais mental. Óbvio que eu não estou criando uma teoria aqui. Eu estou te respondendo como eu absorvi isso. Então, Renê, olha, esse que é o impasse que fica para mim. Na experiência que eu tive ali, que nós tivemos com ele, ele trazia esse concordar como uma postura. Concordar no sentido de absolutamente de não ter o mas. Concordar viria de uma confiança maior, de que mesmo não compreendendo, eu concordo que seja assim, eu concordo que seja dessa maneira. Mas, enfim, ficou em mim esse sentir. E o assentir, ele traz um pouco mais de leveza, e também pela Cláudia Buarque, pelos movimentos essenciais, a gente vê bastante do assentir. Então, é isso. Eu sempre fico, quando você fala alguma coisa do concordar para o mental, fica alguma coisa mexendo aqui em mim, mas parece que o Pedro falava com tanta... Aliás, me corrigiu uma vez, porque eu falei aceitar, e ele disse, você não, aquele jeito dele, né? Então, você não viu, não vivenciou essa diferença? Então, como um concordar, como essa atitude, né? Enfim, é só para fazer esse registro. Sim. Não, e entra aquela coisa, né? A Júlia colocou no chat, né? E eu vou colocar aqui também, eu vou falar e vou colocar, né? Então, assentir em alemão é zustimmen. Zustimmen seria stimmen é entrar na mesma sintonia. Então, zustimmen é sim, né? Aí você chega para mim e fala, pô, Renê, você tem barba? Sim. Pô, Renê, você é bobo? Sim. Sim, né? Não vou criar caso aqui. Sim. Já a aceitação... Peraí que eu errei aqui. Aceitar é annehmen. Lembrem-se que dar e tomar é geben und nehmen. Nehmen é tomar. Annehmen é tomar em mim. Então, pela língua, né, e o alemão tem um pouco essa coisa da língua, annehmen é como se, e a gente às vezes faz isso na constelação, né? O indivíduo ele está olhando para aquela imagem e você percebe que aquela imagem está mexendo com ele, e aí você fala, olha isso, inspira essa imagem dentro de você e dá um lugar no seu coração para essa experiência. Isso é annehmen. Zustimmen. Sim, como você bem colocou, uma postura, sim, uma postura um tanto quanto mental. Eu não vou criar caso com você, eu vou concordar, né? Assim como também a discordância significa que eu quero continuar o debate. Não necessariamente que eu tenho algo contra você, mas eu quero debater isso, né? Então você chega para mim e fala, papai, eu sou lésbica e eu vou me casar com uma mulher. Eu não concordo com isso, filha. Ai, você não me aceita. Não. Eu não concordo com isso, porque eu sei que isso vai ser difícil para você. E vamos para o bate-boca, vamos para o debate. Mas, assim, são posições diferentes. A aceitação é aquela coisa, como filha, assim ou assado, eu te tomo dentro de mim, né? Então, talvez nesse sentido, porque o Peter ele tinha um alinhamento muito próximo com o alemão. O Hellinger, ele muitas vezes ele fazia um paralelo do alemão com o inglês, ele falava o inglês muito bem, né? Então a gente percebia que já tinham outros recursos aí de língua, né? Que às vezes facilitavam, inclusive para quem traduzia o Hellinger, tá? O Hellinger ele falava muito devagar, e se você tinha dúvida em alguma coisa, ele ia para o inglês.
ele puxava, né? E ele sabia o quanto era importante a gente ser preciso nas palavras, né? Que é totalmente diferente. E vocês têm alguns áudios do Bert Hellinger no canal da Hellinger Schule, onde ele fala da diferença entre discernir, conhecer e saber, né? E, inclusive, no alemão, você tem uma palavra para cada coisa. O alemão, não no Google Tradutor, porque no Google Tradutor você vai colocar essas 3 palavras, a tradução vai ser a mesma, né? Mas existe uma diferenciação. No discernir, existe uma diferenciação entre A e B. E eu enxergo totalmente A, enxergo totalmente B. No conhecimento, eu tomei um conhecimento, é um conjunto de informações. No saber, eu respiro aquilo. Aquilo é uma vivência pela qual eu passei, talvez, algumas vezes. E eu tenho aquilo em mim. Não é algo que eu li em algum lugar. É algo que eu sei. Que Uma está no... experiência. Sim, É uma experiência. é uma experiência. É uma vivência, sim. Então, só por esses áudios que tem lá no YouTube, na Hellinger Schule, e tem naquele livro Liberados Somos Concluídos, você vê como Bert Hellinger ele busca essa precisão da palavra. E é importante você trazer isso aqui para o grupo, porque nós, facilitadores, nós estamos sempre debatendo isso, né? Então, logicamente, aqui eu não quero sobrepor minha verdade, a da Regina, nem a da Regina vai sobrepor a de ninguém aqui. É um debate de como cada um aqui percebe a aceitação e a concordância. Ou talvez, como diz Juan Garriga, o assentimento. Né? E aí, logicamente, o convite é para todos vocês procurarem, eu não sei se vocês falam assim também em Portugal, Manuela, o mestre dos burros, né? O dicionário. Buscar o mestre dos burros e fazer uma pesquisa da palavra em sua origem. Né? Vocês falam assim também em Portugal? Também, também. Costumamos utilizar o sim a tudo como foi. Sim, é tudo como foi. Olha. Eu vou fazer uma provocação aqui, Renê, até porque não tem nada a ver comigo, tem a ver com aquilo que eu tive que fazer um movimento bem de postura em mim para concordar com o concordar que ele dizia, né? Com a forma como ele queria que esse concordar fosse uma postura. Então, eu acho que nós poderíamos provocar Tsuyuko para conversar conosco sobre isso em algum momento. É interessante, sim. É interessante. Eu posso entrar em contato com ela e verificar se ela talvez um dia Porque eu acho que ela pode fazer essa ponte aí. Sim, pode, né? Porque nós estamos trazendo uma referência, né, de um professor específico, né, que por muito tempo aí acompanhou Bert e com quem muitos aqui no Brasil aprenderam. E depois, quando a gente foi para a Alemanha, a gente viu o quanto Peter era fiel, né, à postura, né, claro, né, com a postura de Bert Hellinger, né, e a Mimans, ela tem isso também, viu? A Mimans, eu lembro na Alemanha, ela às vezes me procurava para fazer alguns apontamentos em relação a certas traduções, né? Porque às vezes na pressa da tradução você faz uma tradução genérica e às vezes é importante você ressaltar para as pessoas que não existe um ponto aí na tradução que é importante ser reparado. Né? Então, às vezes, a gente fazia isso. Né? Nos intervalos, a gente falava, né, no microfone, pessoal, né, os brasileiros, olha, nessa tradução aqui, na verdade, o ponto exato é esse. Quer dizer, a nota do tradutor. Né? Quer dizer, vamos para a precisão, porque a gente usava isso depois nos exercícios, usava isso no campo. Né? E Bert Hellinger, como um grande estudioso e também psicanalista, ele sabia como palavras tinham poderes mágicos. Né? Se você evocar uma palavra deslocada, você causa um emaranhado. Né? Então, assim como palavras conseguem fazer a coisa fluir,
elas também interrompem processos. Isso vocês encontram na passagem do Alice, no País das Maravilhas, quando ela encontra Humpty Dumpty. E Humpty Dumpty, aquele ovo em cima do muro, brinca com ela e fala: as palavras são plásticas, elas mudam o tempo todo, né? Você não pode usá-las como se você fosse o senhor absoluto delas, né? Porque elas vão se transformando, né? E isso é uma coisa que a gente usa bastante na questão terapêutica, né? Porque só que, né, a forma como a Regina falou da concordância, a forma como eu falei da concordância, criam dicotomias. Que E a nós gente está somos alunos do mesmo professor, né? Sim, sim. Mas só um pouquinho, Renê, eu tenho a sensação que houve no Peter, porque ele tinha esse cuidado tão profundo também, né, com a questão da postura. E talvez a maneira como ele não seja tanto pela tradução do Bert, apesar dele talvez ser como o Bertatti, né, e a Mimanza, talvez daqueles que tenham sido mais próximos e fiquem mais naquela frequência do Bert mesmo, né? Mas eu tenho a sensação que ele colocou de um jeito dele, filosoficamente, mas de uma forma dele, essa expressão concordar um pouquinho diferente. Por isso que eu acho que a Tsuyuko poderia dirimir essa dúvida, não pelo certo ou pelo errado, mas o que ele quis dizer com isso? Será que sou eu que estou enganada? Porque eu me lembro que eu apanhei, você sabe como é que era, né? Eu apanhei para poder sair do aceitar, ele não queria que se colocasse dessa forma. Então, talvez a Tsuyuko pudesse nos trazer assim, o que foi, né? Além da tradução, o que mais? O que ele queria mesmo, no olhar dele, o que ele queria passar? Sim, sim. O Peter, ele trazia bastante as escolas filosóficas, né? Então, ele trazia bastante Kant, Fichte, Sartre, Hume, né? Então, é uma referência um pouco diferente, até porque Peter também tinha uma formação diferente da de Hellinger, né? E muitas vezes eu tive conversas com o Peter, onde eu levava a psicanálise, e o Peter, ele escutava como um filósofo, né? E ele falava: olha, a psicanálise eu escuto pela filosofia, não tenho experiência na psicanálise, né? Então é interessante como realmente o nosso filtro, ele muda a forma como a gente escuta, né? E ele sabia disso, né? Assim como esse debate aqui, ele é importante nesse ponto, né? E talvez como cada um aqui concorda, como cada um aqui assente, como cada um aqui aceita, né? E inclusive tanto na semiologia das palavras, como também do corpo, né? Para mim, o aceitar sempre teve a ver com corpo, enquanto o concordar tinha a ver com a cabeça, né? Mas foi assim que eu processei, e assim, eu ouvi o Peter pelo alemão, eu não ouvia pela Tsuyuko, né? Então, esse também é um ponto. Claro, claro. E o objetivo aqui é a gente pensar na postura, né? As palavras apenas para que a gente possa afinar, né? Acurar um pouquinho mais, como seria a maneira mais inteira, ou mais expressiva, mais de acordo com a postura. Qual palavra que poderia indicar melhor, ou a interpretação também, talvez até na semiótica, que eu não entendo nada disso, mas, enfim, para a gente poder ensinar, passar, orientar seu ajudante, né, na melhor postura, que, por fim, é o que a Manuela falou, é o sim a tudo como é. Sim. Que é o título daquele livro, né? Aquela entrevista de Gabriel Tenhofer com Bert Hellinger na Alemanha. O título é Assentir a tudo e todos exatamente como são. Anerkennen, was ist. Né? Então, é assentir. Anerkennen é assentir, né? Não é annehmen. Annehmen é aceitar, né? Então, e kennen, no alemão, tem a ver com conhecimento. Então, são vários fragmentos de palavras aí. Sim. Né? Mas, assim, sim, a Manuela, ela fecha bem, né? Mas aí me vem uma outra lembrança do professor Stefan Hausner, né? Que, como médico,
eu vi ele uma vez, uma pessoa que iria trabalhar com ele, e ele virou para ela e falou, olha, eu vou fazer um exercício antes para verificar se eu posso constelar com você, se eu posso facilitar você. E ele fez uma supervisão dele mesmo lá, né? Porque ele percebeu que aquele tema entrava numa dicotomia para ela e para ele. Uau! Então, primeiro fez isso, né? Quer dizer, um facilitador que tem uma experiência muito grande, né? Que também acompanhou de perto Bert Hellinger, né? E ele falou, é muito importante que o facilitador sempre sinta o campo, né? E se alguma coisa pegar aqui, né, no corpo dele, para ele investigar, às vezes junto com o cliente, né? E o Peter, ele fazia isso quando o cliente ficava muito incomodado ao lado dele, ele perguntava, ele falou, você está com medo? E a pessoa falava, tô. Do campo ou de mim? E o Peter deixava claro, se era do campo, ok, eu estou junto com você, a gente vai te acompanhando. Agora, se for de mim, se for do facilitador, então é melhor a gente deixar para um outro dia, né? Porque não é o momento disso ser levado adiante, né? E eu lembro que uma das vezes que eu sentei ao lado do Bert Hellinger, ele também me olhou e falou, você está com medo? E não, imagina, por quê? Porque eu estava tudo cruzado, né? Braço cruzado, perna cruzada, estava todo fechado lá. E você está com medo? Né? O que está acontecendo aí com o teu corpo? Né? Então, solta, relaxa, porque assim, ele estava aberto lá para mim, né? E eu estava todo Quem todo nunca? reativo. Exato. Sim, né? Eurico, você Obrigada, está com o Daniel. microfone aberto, você queria colocar alguma coisa? Só compartilhar, né? Eu fui convidado para participar de um workshop de constelações de uma facilitadora, que na verdade, assim, essa questão da postura que você falou na primeira parte, falou mais um pouco agora, para mim ficou muito nítido como acabam ficando, né? Representantes e facilitadores, o cliente, todo mundo fica emaranhado naquele mesmo movimento. Quando você não se expõe àquilo que o campo quer trazer, mas sim o facilitador ele quer conduzir esse movimento. Ele foi muito nítido para mim, ficou uma impressão muito forte, o quanto isso emaranha todas essas pessoas, porque elas esperam, de certa forma, que o facilitador conduza isso para elas, sabe? Foi, assim, uma experiência bem difícil para mim, porque eu desde o início do meu aprendizado por esse caminho, eu sempre me postei dessa forma, sabe? De me expor aquilo que o campo traz, seja lá o que surgir, ou a impossibilidade, mas nunca tentei ser o condutor, sabe? Conduzir para aquilo, para uma boa solução, por exemplo. Às vezes a boa solução não era possível, mas eu percebi que aí existe um movimento maior de que todos acabam ficando emaranhados nessas expectativas, nesse desejo, nessa intenção de que tudo ali seja movido para um determinado ponto, sabe? Então, eu queria compartilhar isso com vocês. Para mim, assim, fiquei pensando muito sobre isso, sabe? Refletindo muito. Gostaria de saber a sua opinião, Renê. Você me falando, eu li essa semana uma passagem do Bert, e assim, eu nem sei se foi com a Manuela, ela posta muitos aforismas, né, de Bert Hellinger, mas foi um aforisma, foi uma passagem rápida, não foi no livro, onde Bert Hellinger fala, às vezes a boa solução para o cliente é um grande emaranhado para o sistema. Né? Então, o cliente ele tem uma ideia da boa solução, olha, se eu fizer isso, né, se minha mãe for assim, aí eu estou feito. E aquela questão, por exemplo, se a gente fala de mães narcísicas, né, que às vezes de uma forma pejorativa se fala, né, a mãe tóxica, a gente não pode esquecer que a mãe veio também de uma história, né? E antes da história da mãe havia uma história da história da mãe, né? Então
quer dizer, existe uma justa razão por detrás disso, né? Sim. E uma outra frase, essa não é de Bert Hellinger, mas que eu vi uma vez, acho que até foi no Instagram, né? Nós não somos responsáveis pelas falhas de nossos pais conosco, mas sim, agora, como adultos, somos responsáveis com o que a gente faz disso, né? E essa é uma frase muito parecida com de Jean-Paul Sartre. Não importa o que a vida lhe faz, importa sim o que você faz daquilo que a vida lhe fez. Às vezes o nosso cliente ele vai vir com uma ideia e vai te procurar como um xamã, como um miraculoso. Ele vai falar, eu quero que você faça isso. Né? E nós vamos frustrar o nosso cliente. Vai falar, meu, onde o quê? Né? Alinhamento de expectativas. Hein? Falaram que eu faço isso? Pelo amor de Deus, gente, não consigo. Senão eu dobrava meu preço se eu conseguisse fazer isso. Então, gente, e o Peter ele fazia essas brincadeiras, né? Ele falava, não, meu trabalho aqui é muito simples. Eu não faço nada. O cliente faz tudo. Ele traz a questão, ele coloca no campo e o sistema do cliente se movimenta. Eu sou convidado a estar lá junto e eu me retiro. Né? E para muitas pessoas isso soa, como se diz, impotente. Não, mas você não vai fazer nada? Não, nada. Absolutamente nada. Porque a pessoa ela está na boa consciência. Né? E está talvez fugindo aí da má consciência. E muitas vezes a gente está falando, tá, deixa a boa consciência aparecer, a má consciência aparecer aí, né? Você vai se sentir mal um pouco, né? Mas às vezes esse pouco que você vai se sentir mal vai te trazer uma grande possibilidade lá na frente, né? Banque tua má consciência, né? Como adulto, lógico. Sim. Sim. Não, mas a experiência que você traz, sim, e talvez para mim eu escute de um outro lugar, porque isso é muito comum no consultório também, né? A pessoa, logicamente, ela está em dor, às vezes ela está em sofrimento, ou seja, há muito tempo ela tem aquela dor, ela se acostumou com ela, né? Uma dor de estimação, é uma mágoa de estimação, e ela fala, tira. Ai de você se você tirar, porque se você sumir com a dor de uma hora para outra, vai ser desestruturante para aquela pessoa. Né? E o que a constelação faz, ela mostra um caminho. Né? E a pessoa olha para você e fala, tá, mas quem vai fazer esse caminho? Você? É um Eu convite. sempre falo para os clientes, para as pessoas que eu atendo, a constelação ela te mostra uma imagem, ela não é a solução, ela é o primeiro passo. E aí cabe a você fazer a coisa mais simples e mais difícil que você pode fazer na sua vida, fazer diferente. Sim. E quantas constelações, né, Eurico, são imóveis, né? São uma imagem, realmente, como você falou, uma fotografia, e o cliente, você vê o brilho no rosto do cliente. Ele olha para aquilo lá, é isso. E muitas vezes ele não conta para a gente o que é, né? Mas a gente sabe que ele... Ah, Exato. sim, é E bem isso. a doutora Ursula Frank, ela falava, né? Quando você observa o cliente na movimentação, de repente você percebe uma micromovimentação e o cliente... E aquela expiração profunda, ela parece que ela cria uma bruma que envolve todo aquele campo. Né? E muitas vezes você interrompe aí. Né? Porque esse movimento ele está seguindo, então, na alma daquele cliente. Né? Sim. Então, a Úrsula ela partia de um princípio que é um pouco diferente de Berto. Né? Ela falava, às vezes, o movimento de uma constelação é a abertura para a constelação. Né? Então, ela falava que, às vezes, uma pessoa vai constelar mais de uma vez.
né, em pequenos movimentos, até porque ela usava muito o recurso, né, das âncoras de solo, dos bonecos, né, do atendimento individual. Né, Sim. e é incrível como realmente é possível adaptar aquilo para a terapêutica individual. Né? Eu constelei, são movimentos, né? Como a Regina falou aí, da Cláudia Boatti, né? São pequenos movimentos, são movimentos que têm uma grande reverberação no sistema, né? Mas parecem pequenos exercícios, pequenas meditações com grandes efeitos. E muitas vezes, quando a pessoa vai para uma constelação, de repente ela coloca uma cena imóvel e aquela cena é a cena, o lugar que há tanto tempo tantos esperavam. Né? Por isso tão bonita aquela frase de Bert Hellinger, né? Quando uma mulher decide curar-se, o seu movimento reverbera por todas as mulheres que vieram antes dela. Mais ou menos assim, eu não sei a frase exata, mas estamos a serviço do sistema, como facilitadores, como representantes ou como clientes. Nesse sentido, sim, existe uma diferenciação de discernimento e não. Porque toda constelação também fala da minha constelação. Sim, Essa era perfeito. essa era uma brincadeira que o Peter fazia muito. Né? Você constelou aquele cliente? É mesmo? Você constelou ele ou ele te constelou? Você facilitou ou constelou? E essa brincadeira de palavras eu também gosto de fazer. Eu sinto que a palavra facilitação em português ela é tão bonita, né? Eu facilito. Agora, constelo para mim tem um peso, né? Parece um poder, assim, uma coisa mais... Né? Mas é semântica. Eu gosto de usar a palavra facilitador, mesmo nos outros movimentos que eu faço de justiça restaurativa, sou mediador, conciliador também, eu facilito o processo, porque eu acho que é um lugar que a gente pode se colocar de uma maneira um pouco mais humilde, sabe? Não eu constelo. Quando eu constelo, dá a impressão que eu estou tomando para mim um poder, sabe? Uma força que talvez não seja minha. Talvez o meu papel seja de facilitar de que alguma forma aquilo venha a acontecer, sabe? Então, eu fico mais em paz usando o facilitador também. Eu agradeço aqui, né, a colocação, né, da Regina, do Eurico. Isso aqui nos faz lembrar um pouco a autobiografia de Bert Hellinger e como ele passou por tantas escolas terapêuticas que prestavam muita atenção ao significante, ao simbólico das palavras, né, como a psicanálise, a Gestalt terapia, na percepção na própria percepção, né, figura e fundo, contexto, a PNL, né, tanto que um dos livros de Bandler e Glinder, o principal livro chama A Estrutura da Magia, onde eles falam exatamente das palavras, a hipnoterapia, né, que percebe muito bem as palavras e sua cadência no corpo, né? Então, sim, um facilitador, é importante ele refletir sobre isso, ele dedicar seu tempo sobre isso e talvez procurar recursos, né? Aqui eu trouxe algumas palavras em alemão, mas seria interessante a gente também pesquisar em inglês, talvez em espanhol também, e perceber como que isso toca no nosso corpo, a sentir, reconhecer, concordar, confirmar, né? Como que são essas palavras? Negar, denegar, né? E eu lembro que quando a obra de Freud foi traduzida para o português, até por ela ter passado primeiro pelo inglês, depois pelo castelhano, para finalmente ir para o português, muita coisa tinha se perdido, muita coisa mesmo, né? Então a gente muitas vezes utilizava as palavras em alemão com os alunos para fazer uma tradução naquele momento, né? E isso tinha uma força muito maior, né, do que você passar por uma palavra que passou por 3 outras línguas, né? Foi praticamente reciclada, né? Se é que a gente pode usar esse termo. Por conta do horário, né? Eu vou encerrar aqui, né? Vocês vão passar para o Marcos, que a gente deixou, né, um trabalho aí para o Marcos. A gente
leu bem pouquinho hoje, porque a gente quer que ele trabalhe um pouco também, né, na semana que vem com vocês, né? Então, vocês vão seguir aí com ele de onde a gente parou. E agradeço muito, né? Se vocês também puderem divulgar o novo link junto aos nossos colegas, né? Eu vou também usar o WhatsApp para os nossos grupos, né, de estudo em direito sistêmico, para lembrar dessa mudança. Inclusive, avisar a nossa colega Dilena, que muitas vezes também informa muitas pessoas sobre essas mudanças. Muito obrigado a todos. Helena Júlia, grato pela sua leitura. Manuela, é contigo. Muito obrigada, René. Muito obrigada por esta condução hoje tão bonita, tão importante. Lemos muito pouquinho, mas efetivamente era necessária aqui uma reflexão mais profunda. Muito obrigada por nos ter levado junto. Tem uma pergunta, Manuela, importante da Vera. Sim. Semana que vem aqui no Brasil é feriado. Será que vai ter grupo? Eu não sei, não perguntei ao Hamilton, mas pela experiência dos anos anteriores, só costumam parar em fevereiro, para as férias. Ok, então, Vera, a gente vai seguir, mas em todo caso, se o Marcos não puder, a gente vai avisar no grupo. Ok. Então, muito obrigada a todos. Uau. Muito boa noite. Obrigada. Obrigada, Helena Júlia. Obrigada a todos vocês e até para a semana. Boa noite, pessoal. Boa Tchau, noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.